Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Título da mensagem: Casa que tem azeite não fica sem paz. Vou repetir: casa que tem azeite não fica sem paz. Essa mensagem ela está associada ao nosso projeto de vida também, amém? E essa mensagem ela é a introdução de uma campanha que nós vamos iniciar a partir do domingo que vem, uma campanha intitulada A Minha Casa é um Lar de Paz, amém? Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da campanha, mas vamos iniciar com a leitura desse texto, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Queridos, eu quero abordar nesta noite, em cima desse texto, para fazer essa introdução desta campanha, a campanha Minha Casa é um Lar de Paz. Eu quero abordar nesta noite aqui 4 realidades encontradas nesse texto, que é bem provável que você possa se identificar com essas 4 realidades, ou pelo menos com 1, 2 ou 3 dessas realidades, você possa se identificar com elas. Então nós vamos abordar essas 4 realidades. A primeira realidade que eu quero abordar é que esta casa, ela perdeu a paz por um instante. Amém? A casa desta mulher não era uma casa que não tinha paz. Tinha paz naquela casa, mas ela perdeu a paz por um instante. Ela perdeu a paz na sua casa por um infortúnio que aconteceu com a sua família. Foi a morte do marido e uma dívida adquirida por ele, deixada como herança, que colocou em risco aquela família. Então, naquele instante, eles haviam perdido a paz. Isso também pode acontecer na vida de muitas pessoas. O fato de você estar passando por um momento difícil na tua vida, que está tirando a tua paz, não significa que a tua casa não tenha paz. Não significa que a tua família não tenha paz. É que às vezes um infortúnio, às vezes um episódio, um acontecimento, um momento que estejamos vivendo na nossa vida, por um momento passageiro, acaba tirando um pouco a nossa paz. Mas eu quero lembrar você do que está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? O dia que você recebeu Jesus na tua vida como teu Salvador,
você recebeu lá na tua casa o príncipe da paz. A paz, ela se estabeleceu dentro da tua casa. A paz, junto com o Senhor Jesus, ela se estabeleceu dentro da tua família. Às vezes um episódio, um infortúnio, um acontecimento na nossa vida pode tirar por um instante a nossa paz. Mas nós não podemos aceitar que a nossa casa, que o nosso lar, que a nossa família não tenha paz. Então levante a mão direita para o alto e declare assim comigo, dizendo: a minha casa é um lar de paz, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a segunda realidade. A segunda realidade desta família, dessa história bíblica que eu acabei de ler com os irmãos. A segunda realidade é que esta família, ela tinha um pastor. Esta família tinha um pastor. Esta família tinha um profeta. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, demonstra a importância de nós termos um homem de Deus, uma mulher de Deus, que exerça essa autoridade espiritual sobre a nossa vida. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Lá no Novo Testamento também diz o seguinte: está alguém entre vós enfermo? Chame os pastores da igreja, e eles farão uma unção com óleo, e orando pelo enfermo, a fé salvará o enfermo. Amém? Essa casa tinha um pastor. Quando ela passou por esse infortúnio, quando esse acontecimento tentou tirar a paz da sua casa, a paz da sua família, o que essa mulher faz? Ela recorre ao seu pastor. Ela procura o seu pastor. Ela vai em busca de uma orientação, de uma oração do seu pastor. Amém? Toda casa, toda família, toda pessoa que tem um pastor, amém, é uma realidade importante na sua vida. Não responda nem para mim e nem para o irmão que está perto de você. Responda para você. Você e a tua família têm um pastor? Você considera, você admite, você reconhece que você tem um pastor? Então eu vou apresentar para você 3 aspectos de alguém que tem um pastor. Quem tem um pastor, no momento da dificuldade, recorre a esta pessoa. Quem tem um pastor, ouve essa pessoa. Amém? Quem tem um pastor, recorre a essa pessoa no momento de dificuldade, vai lá pedir uma oração, vai pedir um aconselhamento, e quando recebe uma orientação, segue a orientação do pastor. Mas tem um terceiro aspecto muito importante. Quando essa mulher chegou lá, ela disse para o profeta: tu sabes quem era o meu marido, tu conhece a minha família, tu conhece a minha casa, tu conhece o nosso testemunho, tu conhece o nosso comportamento, que nós de fato somos pessoas tementes a Deus. Eu vou repetir novamente e você responde só do teu coração. Você considera que você tem um pastor de fato? Se você recorrer a esse pastor hoje, você pode chegar para ele e dizer assim: pastor, o Senhor sabe como eu e a minha casa nós tememos ao Senhor, porque o Senhor conhece a minha família, o Senhor conhece o meu procedimento, o Senhor sabe como eu me comporto, o Senhor sabe do meu testemunho. Essa é uma realidade importante na vida dessa mulher, porque o fato dela ter um pastor foi importante para que a palavra profética deste homem de Deus tivesse um impacto na vida dela. Eu quero que você, ao terminar o culto de hoje, você volte para casa pensando, meditando, refletindo, se você pode de fato declarar e dizer assim: eu tenho um pastor, eu tenho um profeta na minha vida, eu tenho alguém que eu reconheço como autoridade espiritual sobre a minha vida, mas é alguém que conhece a minha vida, sabe quem eu sou. Não é apenas uma pessoa que eu enxergo uma vez por semana em cima de um altar e gosto da pregação dele. Não, é alguém que de alguma forma faz parte da minha vida e da minha família. Quem entendeu, diga amém. Amém. Terceira realidade importante para que a paz voltasse para dentro daquela casa, para
para que aquele período momentâneo que a fé, a paz tinha sido tirada daquela casa, pudesse retornar novamente. Um conselho sábio muda a nossa realidade. Amém? Quando ela foi consultar o profeta não apenas orou por ela, o profeta também deu uma orientação, o profeta deu uma direção, o profeta lhe aconselhou, o profeta desafiou ela a uma atitude de fé. Disse para ela assim: vai para casa, pega vasilhas emprestadas dos teus vizinhos, entra na tua casa e pega o pouco de azeite que você tem e derrama em todas as vasilhas. Era um ato de fé. O profeta desafiou ela por um ato de fé, mas o profeta também deu dois conselhos importantes para ela. Os conselhos do profeta qual foram? Não pegue azeite emprestado de vizinho. Você não precisa pegar azeite emprestado do vizinho. Você tem que pegar vasilha de vizinho. Você não precisa do azeite do vizinho. Você tem que usar o teu azeite. Eu falei aqui na semana passada, o azeite na Bíblia, ele é um sinal da presença de Deus, é um sinal da unção de Deus. Tem gente que acha que precisa da unção dos outros. Tem gente que acha que tem que recorrer sempre a outra pessoa para ser abençoado, que a oração dela não serve, que a forma como ela busca de Deus não é suficiente, e às vezes acaba identificando na vida de uma pessoa, que essa pessoa, essa é ungida, essa é consagrada, essa tem poder. Eu digo para você que você não precisa de ninguém que tenha aparência de escorrer azeite. O que você precisa é a presença de Deus na tua vida. O profeta disse: você não precisa de azeite do teu vizinho, você precisa de vasilhas vazias do vizinho, não azeite do vizinho. Segundo conselho que o profeta deu para ela: entra na tua casa quem? Você e os teus dois filhos. Por que só ela e os dois filhos? Porque eram as três pessoas que habitavam aquela casa. Entra e fecha a porta da sua casa. Um conselho sábio muda a nossa realidade. Eu digo para você que 50% da possibilidade desse milagre acontecer estava no fato dela obedecer esse conselho. Como tem gente que tem dificuldade de ouvir um conselho sábio. Você aconselha de forma sábia, você mostra uma realidade para essa pessoa, mas tem gente que tem dificuldade. Por um instante até gosta, até acredita, até elogia aquele conselho, mas não consegue praticar, não consegue levar em prática. E uma das coisas que muita gente tem dificuldade é fechar a porta da sua casa. Tudo que acontece na sua família, tudo que acontece com seus filhos, tudo que acontece no casamento, tudo que acontece na vida financeira, tudo é uma porta escancarada que todo mundo fica sabendo. Conta para o vizinho, conta para o familiar, conta para o colega de trabalho, conta às vezes até para o estranho. Olha que conselho sábio: entra na tua casa e fecha a porta. Quer ser abençoado, irmão? Ouça o conselho do teu pastor. Está na hora de você fechar a porta da tua casa, fechar a porta do teu relacionamento. Tem gente que vem aqui na igreja e me procura e diz assim: pastor, ora por mim. E eu oro por essa pessoa e digo assim: Deus vai te abençoar, irmão. Só que na mesma semana, essa pessoa procura uma outra pessoa e abre o coração, abre a porta da casa, escancara a porta da casa. E a oração do pastor não tem efeito. E a pessoa diz assim: o pastor orou por mim, mas eu acho que o pastor já não tem mais unção. Não é que não tem unção, é porque você está deixando a porta da tua casa aberta. A porta do teu casamento, a porta dos teus filhos estão abertas. Alguém aqui já me ouviu fazer algum relato decepcionante com relação à minha vida financeira ou à minha família? Alguém me ouviu aqui nesse altar falando algumas vezes das minhas decepções com relação à minha saúde? Não, porque a porta da minha vida sempre está fechada. Até mesmo pessoas bem próximas de nós, elas não têm acesso a tudo que acontece na nossa casa, na nossa família e nos nossos relacionamentos. Porque a gente aprendeu a importância de fechar a porta da casa. Não deixar que as pessoas compartilhem do que nós vivemos dentro da nossa casa. Um conselho sábio muda a nossa realidade. Quarta realidade que gerou um milagre, que trouxe a paz de volta para aquela casa.
ela tinha azeite. Levante a mão direita para o alto e diga assim: eu tenho azeite. Pode baixar. Quero fazer uma pergunta para você. Você está aqui na igreja hoje? Você está aqui na igreja? O fato de você estar aqui na igreja hoje é uma demonstração de alguém que crê em Deus. Se eu perguntar aqui, tem algum ateu aqui hoje? Tem. Você está aqui na igreja porque você crê em Deus. Você está aqui porque você tem um relacionamento com Deus. A tua vida tem azeite. Você sabe que é o problema de algumas pessoas menosprezam o pouco de azeite que tem. Porque olham para o irmão, olham para o pastor, olham para outra pessoa e dizem assim: se eu tivesse a fé que o pastor tem, talvez você tenha mais fé do que eu. Ah, mas se eu tivesse a vida espiritual que o pastor tem, é bem provável que muitos de vocês aqui são mais santos do que eu. É bem provável que tem pessoas que estão aqui que têm uma vida de intimidade com Deus maior do que a minha. O problema é que muita gente subestima o azeite que tem. Acha que precisa do azeite do pastor. Claro que você precisa de uma cobertura espiritual, você precisa de uma ajuda espiritual, mas você não precisa do meu azeite. Você tem o teu azeite. Você tem o teu azeite. O profeta perguntou para ela assim: me diga o que você tem na tua casa. E ela disse assim: eu não tenho nada em casa, senão um pouco de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Não se engane, meu irmão. Pode ser pouco, mas para Deus é suficiente. O pouco de azeite que você tem é suficiente para Deus te abençoar, fazer o milagre e a paz retornar novamente para dentro da tua casa. Não é uma questão de ser santo, não é uma questão de ter um cargo na igreja ou ter um título. É uma questão de confiar que para Deus nada é impossível. Ela voltou para casa, pegou vasilhas emprestadas dos vizinhos, colocou dentro de casa, colocou os 2 filhos dentro de casa e fechou a porta. E começou a derramar o azeite. E o milagre aconteceu. E a paz retornou novamente para dentro da casa daquela mulher. Levante a mão direita para o alto e repita assim comigo: eu tenho um pouco de azeite, mas isso é suficiente para que um grande milagre aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos ter um momento de oração. Pode ser.